Olá, vamos continuar então com a lição 8. Esse é o vídeo 2, a parte 2, relativo à lição número 8, que estamos falando sobre palavrinhas e expressões relacionadas ao espaço. Nós já vimos então o in e estávamos vendo, íamos começar a ver on. Então, on também pode ser traduzido como em, como no ou como na. Mas geralmente ele é usado para expressar a ideia de contato físico entre superfícies. Por exemplo, no clássico The book is on the table. Existe um contato, né, físico da superfície da mesa com o livro. Outros exemplos. A caneta está no chão. The pen is on the floor. O pássaro está no poleiro. The bird is on the perch. E depois outros usos de on, que não necessariamente tem a ver com espaço, por exemplo, o caso de dias e datas, certo? Uma data, por exemplo, se o meu aniversário é em 29 de dezembro, eu digo que my birthday is on December 29. Eles falam primeiro o mês e depois o dia. Eu até tinha me enganado e colocado primeiro antes o dia, depois tive que corrigir. Outro exemplo, eu não encontrei o Peter na sexta. I didn't meet Peter on Friday. Então, é sempre para dias da semana, é on. On Friday, on Saturday, no sábado, on Sunday, no domingo. Ok? E esses são os casos clássicos, então, de on. E at. At também pode ser traduzido como em, no e na. E geralmente é usado para expressar que algo ou alguém está num local público, que é mais ou menos conhecido por todos. Por exemplo, né, uma escola, praia, prefeitura, shopping center, igreja. Vamos ver alguns exemplos. James is at school. O James está na escola. Laura is at the beach. A Laura está na praia. Veja que nesses casos com at também pode ser que se use o artigo definido the, às vezes não se usa. Né? Outro uso de at é com horários exatos. Por exemplo, I wake up at 7 o'clock. Eu acordo às 7 horas. Ou, né, outro exemplo, I met John at lunchtime. Eu encontrei o John na hora do almoço. Então veja que as traduções mudam aqui, né, também. Então, como você vai perceber, como eu já falei, às vezes nem os americanos ou os ingleses têm clareza sobre qual das três opções usar, se in, on ou at. Então, por isso, não se preocupe tanto com essa questão. Saiba os casos clássicos, os casos básicos, né, que são aqueles que eu mostrei ali, e depois o resto você vai pegando aqui e ali. Eu também cometo erros com in, on e at, e americanos também cometem, né, mas todo mundo acaba se entendendo. Mas, geralmente, então, né, o central aqui é que o in passa a ideia de algo que está dentro, que está contido. O on é a ideia de contato físico com uma superfície. E o at, locais públicos ou mais ou menos conhecidos. Esses são casos clássicos, e mais aqueles outros casos lá que eu falei para vocês, né, de datas, dias da semana, né? E aí o resto, bom, aí pode surgir dúvidas aí, mas não fiquem tão presos e tão preocupados em estudar isso. Né? Não é isso que vai fazer vocês falarem bem inglês, podem ter certeza. Né? Bom, eu acabei dando todos os exemplos no singular, né? Eu me dei conta disso aqui. Né? Mas, por exemplo, se fosse os pássaros estão no poleiro, ficaria simplesmente the birds are on the perch. Não é? A caneta está no chão. Bom, chão, os chãos não tem singular, né? Mas vamos dizer, os livros estão na mesa. Só mudaria o que aqui? Ó? The books are on the tables. Veja que aqui ficaria igual, on the. Porque o the pode ser o, a, os ou as.
né? Então, the book is on the table. O livro está na mesa. Se a gente quisesse dizer os livros estão nas mesas, the books are on the tables. Certo? Vamos ver aqui outros exemplos que a gente podia dar no plural. O livro está na caixa. Ficaria, o livro está na caixa, the book is in the box. E os livros estão nas caixas, ficaria, the books are in the boxes. Os livros estão no armário. O livro está no armário. O plural, se a gente quisesse dizer os livros estão nos armários, ficaria the books are in the cabinets. Nada mudaria a respeito disso aqui para uma frase no plural. Ok? Esqueci de incluir exemplos no plural, mas fica aí então no vídeo sanado esse problema. Bem, vamos adiante, vamos adiante. Aqui, ali e lá são palavrinhas que a gente usa muito, né, em português. Ah, eu estou aqui. Ah, eu vou lá amanhã. Né? Quem é que está aí com você? Ah, o fulano está lá longe. Então, em inglês também se usa muito palavrinhas desse tipo. Vamos ver os exemplos aqui. Né? Por exemplo, em português, se eu quiser dizer eu estou aqui em casa. Em inglês nós diríamos I am here at home. I'm here at home. Então, here é aqui. There é aí. Então, se eu quisesse dizer, por exemplo, você está aí perto de mim. You are there near me. Esse you are there near me não ficou um bom exemplo, confesso. O there, então, seria um aí. Vamos consertar isso aí. You are there at your home. Você está aí na sua casa. Você está aí na sua casa. Acho que fica melhor assim. Então, you are there at your home. Nós não vimos ainda os possessivos, né? Mas you are there at your home. Você está aí na sua casa. Então, there, aí. Jane is over there at the end of the street. A Jane está lá, no fim da rua. Então, geralmente, quando a gente fala um lá, e a gente tem que apontar, ou é meio longe, é um over there. Então, here, aqui. There, aí. Se a gente estivesse falando, por exemplo, pelo Skype, eu diria, you are there at your home, and I am here at my home. Ok? E over there, então, lá longe. Né? Para there, o caso de there, né, pode ser um aí ou pode ser um ali. É possível que você tenha que apontar para o objeto que se refere, quando você usa um there, mas não é sempre. Né? O there pode ser um aí ou pode ser um ali, dependendo do caso. E para o over there, quando você usa o over there, você sempre vai ter que apontar para o objeto, né? Ou talvez o objeto nem seja visível quando você está falando dele. Por exemplo, se você quer dizer em português, né? Ah, a Bruna está lá no Japão. Em inglês ficaria ao pé da letra Bruna is over there in Japan. Certo? Então, here, there e over there são palavrinhas muito usadas. Vamos adiante. Mas eu acho que vou deixar para a próxima parte, para a parte 3, ok?